O primeiro assunto que eu selecionei para a gente analisar está dentro do eixo internacional, atualidades. A gente começa com tensões na América do Sul. A gente está pegando uma realidade local, porque o Brasil está inserido nessa região geográfica. E além de estar inserido nessa região geográfica, nós temos desde 2019, desde o ano passado, várias problemáticas aqui na América do Sul. Desde problemáticas relacionadas à política, principalmente à política. A política é o principal aspecto das tensões da América do Sul. E além da política também nós temos problemas relacionados à distribuição de renda, ao meio ambiente. Só que eu vou destacar tensões políticas, que é o que mais repercute na imprensa como um todo. E é importante a gente entender por que esses países da América do Sul, incluindo o Brasil, estão hoje, na atualidade, passando por esses problemas, essas tensões, protestos que estão acontecendo em vários desses países. São fenômenos que não são de agora, eles são desdobramentos de problemas antigos. Em especial, a América do Sul, por conta da fragilidade da democracia desses países. Primeiro, a gente teve períodos de ditadura na América do Sul, nos países da América do Sul. E depois dos períodos de ditadura, problemas relacionados à corrupção em quase todos esses países, relacionados também à má distribuição de renda, à gestão pública mesmo, e isso está se desdobrando atualmente. Então, o primeiro aspecto que eu destaquei é que esses problemas são históricos. Começou lá nos períodos de regime militar e vão até os dias atuais. Tem um mapa aqui que mostra qual foi o motivo em cada um dos países aqui da América do Sul em que esses protestos começaram. Eu tirei esse mapa lá do G1. Apesar de cada um ter uma motivação diferente, eles acabam se desdobrando no mesmo problema que é a política. Começo aqui com a Venezuela, que já tem uma crise que se arrasta há muitos anos. A Venezuela tem passado por problemas políticos, econômicos e sociais. Então a crise na Venezuela, vou fazer até uma anotação aqui para facilitar. É uma crise que tem 3 determinantes. Começando pela questão política. Por que é uma crise que tem como determinante a política? É um regime ditatorial. É uma ditadura. Ditadura chavista, do Hugo Chávez. Aliás, o Nicolás Maduro. Além de ser uma tensão política, a gente tem também um aspecto econômico na Venezuela. Por que aspecto econômico? Qual o principal produto de exportação da Venezuela? O petróleo. E o petróleo é um produto que está alinhado ao mercado internacional. E como um produto que está alinhado ao mercado internacional, ele está sujeito a altas e baixas. E com a crise que atingiu o planeta em 2009, o preço do petróleo ele foi desvalorizado e a Venezuela, como um dos principais produtores de petróleo aqui na América do Sul, acabou sendo prejudicada por conta disso. E claro que é um efeito dominó, porque o petróleo está lá na cadeia de produção primária, é um produto do extrativismo, né? E ele alimenta o resto das cadeias das atividades econômicas. Isso foi, então, caindo como efeito cascata nas outras atividades econômicas do país. Por isso essa crise atingiu também a economia. E por último, a Venezuela também atravessa, isso um pouco mais recente, uma crise que é social. Porque essa crise tem ocasionado problemas de desemprego, pessoas perderam seus empregos, e também as migrações, as pessoas estão saindo da Venezuela em direção a outros países. Eu vou colocar aqui, né, para sintetizar esse problema social, como as migrações, que é o mais impactante hoje. E qual é o país que tem mais recebido os venezuelanos que estão saindo dessa situação? É o Brasil. O Brasil é o país que mais recebe refugiados venezuelanos. Por quê? Nós temos uma proximidade territorial, o Brasil faz fronteira com a Venezuela, e além de ter essa proximidade territorial que facilita os deslocamentos, porque eles saem às vezes e na maioria das vezes a pé nesses deslocamentos, eles atravessam a fronteira do Brasil com a Venezuela a pé, entram no estado de Roraima, entram nos estados da região norte, e essa crise
ela começa na Venezuela, mas ela acaba onde? No Brasil. É uma crise que se estende ao Brasil. Por que ela se estende ao Brasil? Os venezuelanos estão entrando aqui, né? Eles entram em busca de melhores condições de vida. Coisas que eles não estão encontrando lá na Venezuela, como alimentação, saúde, emprego. Inclusive, vocês já devem ter visto várias reportagens em que pessoas que saem de lá formadas, médicos, engenheiros, empresários, que tinham uma vida bem sucedida na Venezuela, chegam aqui no Brasil e vão trabalhar de atendente de bar. Vocês devem ter visto, né? Foram noticiados muitos casos desses na televisão. Só que essa crise, ao chegar no Brasil, ela também traz problemas para a gente, porque o país mal consegue atender às necessidades básicas da população, certo? A gente tem vários problemas na saúde pública, problemas na segurança pública, e ao chegar essa quantidade, centenas, milhares de imigrantes da Venezuela para o Brasil, esses problemas começam também a aparecer aqui no Brasil. E a gente tem aumento da criminalidade nos estados em que os venezuelanos estão se refugiando. Destaque para Roraima, depois vem Amazonas, Pará, aumento da criminalidade. Essas pessoas, elas não encontram assistência do governo, então não tem assistência social, elas não têm acesso aos direitos básicos. E aqui, assistência social, eu já incluo assistência médica, assistência jurídica, tudo que está relacionado aos direitos fundamentais. Então, o primeiro país a ser analisado, que eu vejo que é mais impactante, é a crise na Venezuela, porque é um problema antigo e é um problema que afeta diretamente o nosso país. Próximo a ser analisado é... Deixa eu ver aqui o controle. Um país também vizinho aqui ao nosso, o Paraguai. Tem uma proximidade também físico-territorial com o Brasil, só que o problema do Paraguai tem uma dimensão um pouco menor que na Venezuela, tanto que a gente não tem paraguaios entrando no Brasil para buscar refúgio. Bem, o Paraguai, vocês já devem ter visto isso, a gente tem uma relação não só comercial, atravessar lá a Ponte da Amizade para comprar produtos, né? Não só essa relação comercial, essa proximidade comercial, mas também nós temos com o Paraguai a produção de energia elétrica. O que tem ocasionado essa tensão no Paraguai é a negociação do preço da energia elétrica que é produzida pelo Brasil. Então houve uma negociação, né, um aumento da tarifa do que é produzido aqui, e por conta disso manifestações começaram a ser organizadas pela população, reivindicando aí, né, claro, essa questão do aumento. Outro país também próximo aqui, a Argentina, também é uma tensão política que acontece na Argentina. Houve uma troca de governo recentemente, uma troca de presidente. E a Argentina, a gente vê também que tem mais ou menos uns 3 anos aproximadamente, ela tem passado por uma crise econômica. Inflação altíssima, desvalorização da moeda, e isso tem ocasionado, dentro da Argentina, problemas sociais. Essas manifestações estão sendo motivadas principalmente por reivindicações de programas sociais. Por quê? A fome aumentou na Argentina e o governo ele dava assistência para a população, como aqui no Brasil tem, né, programas sociais, como é o caso do Bolsa Família. Só que com a crise que afetou o país, tem afetado o país ainda, esses programas foram reduzidos e a população foi à rua reivindicando essa assistência, a volta desses programas, esses subsídios do governo. Saindo da Argentina, a gente vai para o Chile. O Chile tem uma questão muito particular, porque é um dos países que mais cresce a economia na América, na região América do Sul. Então, se a gente tem problemas de economia na Venezuela, problemas na Argentina, problemas no Brasil, que a gente ainda está numa recessão econômica, o Chile é um contraste desses problemas econômicos. Ele tem uma economia significativa, tem crescido bem também na economia, só que a distribuição de renda no Chile é a problemática. E o que motivou os protestos no Chile foi o aumento do preço das tarifas de transporte. Muito parecido com o que aconteceu no Brasil, né, no ano de 2013. As pessoas começaram a ir às ruas, manifestando o aumento das passagens, que foi a primeira pauta que se desenrolou em outras pautas. É o que aconteceu no Chile. A primeira pauta foi o aumento do transporte, do preço das tarifas,
E dessa pauta, outras reivindicações foram surgindo. A desigualdade, a questão também da moradia, a questão do preço das mensalidades escolares, enfim. O que isso acabou ocasionando no Chile? O presidente do Chile, ele reduziu o salário dele, reduziu o salário também do Congresso, como uma forma de atender às reivindicações. Só que essas manifestações ainda estão acontecendo. E boa parte desses países, eu destaco aqui a Bolívia, o Chile e o Peru, principalmente, são protestos em que milhares de pessoas estão tomando as ruas, principalmente estudantes, e eles estão sendo duramente reprimidos pela polícia local. São reprimidos pela polícia, muitos são presos, e a gente tem registro até de mortes também nesses países. Saindo do Chile, a gente vai para a Bolívia. A Bolívia tem um histórico político muito parecido com a Venezuela, porque o antigo governo era considerado também um regime autoritário. Tivemos eleições recentemente na Bolívia, ano passado, e o Evo Morales iria para o terceiro mandato, o que é inconstitucional, porque a Constituição da Bolívia permite apenas 2 mandatos, como é o caso do Brasil, a reeleição. Esse foi o primeiro problema. E o segundo problema é que a Organização dos Estados Americanos, a OEA, e também países observadores internacionais identificaram várias fraudes nas eleições. Ou seja, o resultado foi forjado para que ele ganhasse, o Evo Morales. Por conta disso, começaram os protestos. Os protestos foram ganhando força no país. Pressionado pelos militares, ele renunciou ao cargo e se exilou no México, o Evo Morales. Atualmente, o país está sendo governado interinamente pela por uma senadora, aguardando aí novas eleições. Peru também é uma problemática política. O presidente, por conta das manifestações, tem muito problema de corrupção no Peru, as empreiteiras brasileiras também, inclusive na Lava Jato muitas, né? A Odebrecht tinha obras lá no Peru. E por conta desses problemas aqui da corrupção política, as manifestações começaram a tomar as ruas do país. O presidente, em resposta, ele dissolveu o Congresso, tentando aí nomear o vice-presidente. E o último país que a gente vai analisar aqui é o Equador. Tem um problema também de preço aqui na economia, com o fim do subsídio e aumento do preço dos combustíveis. Dos países da América do Sul, o Equador é um dos que tem o combustível mais barato, historicamente. Tem um preço do combustível barato comparado, por exemplo, ao Brasil. Mas, por conta do fim do subsídio que o governo dava, o combustível, e o aumento, consequentemente, do preço do combustível, as pessoas se revoltaram e também começaram a tomar as ruas. O que nós temos aqui, até hoje, é que ainda ocorrem esses protestos, essas tensões continuam, não sabemos onde isso vai acabar. O que a gente tem que tirar disso aqui para as questões de conhecimento gerais, qual que é a relação disso com o Brasil, destaquei aqui principalmente a Venezuela, a relação desses problemas com o Brasil, e, sobretudo, os problemas históricos que começaram nesses países que se desdobram hoje na atualidade. Ok? Posso passar aqui? Outro assunto internacional. Estados Unidos. Estados Unidos nunca pode ficar de fora das questões de conhecimentos gerais e atualidades. Porque sempre tem alguma coisa acontecendo nos Estados Unidos que afeta o mundo inteiro. Seja na economia, seja na política, seja nas relações internacionais. E eu destaco aqui nessa primeira análise dos Estados Unidos a política migratória do presidente Donald Trump. Essa política já existia no país como uma tentativa de barrar a entrada ilegal de imigrantes via fronteira México-Estados Unidos. Nós sabemos que esse problema é muito antigo, as pessoas tentam atravessar ilegalmente a fronteira, muitos morrem na travessia. E o Trump, desde a campanha política, ele já deixava muito claro que ele ia endurecer essas políticas migratórias, porque, de certa forma, o Barack Obama e os presidentes anteriores, eles tinham ali algumas alternativas, concediam visto para algumas pessoas que trabalhavam no país, enfim. O Trump acabou com isso, ele acabou com vários programas que davam esses vistos. É o que nós chamamos de política de tolerância zero.
Para se ter uma ideia, até as pessoas que já estão lá há muito tempo, pessoas que estão lá há 20 anos nos Estados Unidos, que trabalham, que têm família, que se casaram com alguém nos Estados Unidos, que são considerados cidadãos porque ganharam, né, o Green Card, essas pessoas estão sendo deportadas dentro da política de tolerância zero. Trump está realmente acirrando o cerco e ele traz como uma justificativa o terrorismo. Ele sempre associa isso ao terrorismo. Independente da pessoa ter ou não ligação com o terrorismo, se ela é trabalhadora ou não, ele sempre vai dizer que isso é para a segurança nacional do país. Eu destaco aqui dessa problemática porque milhares de latino-americanos tentam cruzar ilegalmente a fronteira dos Estados Unidos com o México, e o governo coloca essa política tolerância zero em prática, que é justamente evitar a entrada desses imigrantes ilegais. E dentro da política de tolerância zero, a construção do muro do México com os Estados Unidos. Esse muro ele já começou a ser construído há muito tempo, antes mesmo do Trump ser presidente. Só que em governos anteriores, o Barack Obama ele parou a construção, ele não continuou a construção do muro, como eu disse, porque ele flexibilizava essa questão dos imigrantes, ele foi um dos que mais flexibilizou na história dos Estados Unidos como presidente. E o Trump ele retomou a construção do muro. Tiveram várias críticas de opositores por conta do preço, né, a ser construído, que é muito caro construir um muro na fronteira, e também críticas de organizações internacionais, como a ONU, porque critica-se essa questão do muro, que ao construir o muro, ao enrijecer a construção do muro, ao fortalecer a construção do muro, nós teremos ali a morte de inocentes lá na fronteira, a prisão de crianças, que já está acontecendo, muitas crianças estão sendo separadas dos seus pais e sendo colocadas em centros de detenção. Os pais são deportados, as crianças permanecem nos Estados Unidos. Então as críticas estão aparecendo por conta disso. Saindo do contexto internacional, do panorama internacional, um assunto também muito importante, que não é só nacional, é também internacional, a Amazônia, porque ela não tem importância só para o Brasil. O ano passado a gente teve os incêndios. Vocês devem ter visto, né, várias queimadas que atingiram a região amazônica, o que agrava ainda mais o desmatamento naquela região. Os incêndios trouxeram um alerta de que as políticas ambientais estão sendo ineficientes para essa questão e também trouxeram a discussão da relação da Amazônia com as políticas internacionais, porque a gente teve algumas situações em que a proteção da Amazônia foi colocada em xeque por outros países, sobretudo por conta de algumas declarações do nosso presidente Jair Bolsonaro. Não vou entrar aqui em questões políticas, só estou trazendo o que é fato, o que aconteceu mesmo, as declarações. Tanto que nós tivemos aí a perda do Fundo Amazônia, né? A gente tinha o Fundo Amazônia da Suécia, a Alemanha também, e esse fundo foi interrompido. Parece que vai ser retomado, pelo que está sendo discutido aí. Mas por que houve esse entrave político? Porque o Bolsonaro ele defende que a Amazônia é do Brasil, que a Amazônia é um patrimônio nosso, é soberano, que nós que temos que cuidar da Amazônia, enfim, não ter interferência internacional. E outros países, sobretudo os países que fazem parte do G7, que são os 7 países mais ricos do planeta, eles sugerem a internacionalização da Amazônia. Eles argumentam que a Amazônia ela é de todo o planeta, ela não é só do Brasil. Então a questão da preservação para esses países, e em especial para a França, o Emmanuel Macron foi um dos que mais foi à frente dessa ideia da internacionalização da Amazônia, que esses países devem atuar na preservação da Amazônia. Tanto que eles ofereceram ajuda para o Brasil na época que estava acontecendo os incêndios, e houve aí esse entrave entre o Brasil e a França, o presidente da França. O que eu destaco aqui em relação a isso? O desmatamento. A área desmatada aumentou, saiu inclusive agora recentemente dados de que houve um aumento considerável de 30% agora, mais de 30%. Então passa daqueles 29% que estão destacados aqui nessa notícia anterior. Temos aí quase 10 mil quilômetros quadrados de área desmatadas. Entre agosto de 2018 e julho de 2019, são números do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e esse aumento representa 29% em relação ao ano anterior, 2017, tendo aí um registro de 7 mil quilômetros de área desmatada. Quais são os principais motivos do desmatamento na Amazônia? A fronteira agrícola, e dentro da fronteira agrícola, a pecuária.
Então, se aparecer uma questão lá relacionada ao desmatamento, o que tem ocasionado? Principalmente a fronteira agrícola-pecuária. Além da fronteira agrícola, também o extrativismo, né, da madeira é um problema. Temos também a grilagem de terras, desmata uma área para ela ser ocupada, vendida ilegalmente. E por último... Essa grilagem dela pode ser associada à questão da pecuária e da... Faz parte também, mas também é um problema isolado. Acontece que muitos grilam só para vender a terra, às vezes não associado à pecuária. Pode estar associado, mas em muitos casos não está. E eu ainda destaco aqui, além da grilagem, o extrativismo, o que aconteceu recentemente, os incêndios. E aqui a gente tem dois aspectos para discutir nos incêndios. Eles acontecem de forma natural, tanto que o cerrado tem períodos em que ocorrem as queimadas, por conta da temperatura, tratando-se do cerrado, o aumento da temperatura, enfim, a gente tem aqui um clima que é mais quente em relação a outros biomas, e na Amazônia tem a ver com a umidade lá daquela região, ocorrendo aí os incêndios. Só que no ano passado, o fator humano foi muito decisivo para aquelas proporções em que foram registradas de incêndios. Então entra também no desmatamento os grandes incêndios que agravaram ainda mais essa situação. Como eu disse para vocês, o presidente da França, Emmanuel Macron, ele sugeriu a possibilidade de internacionalização, status internacional para a Amazônia, e a declaração do Macron, que foi feita aí na cúpula do G7, os 7 países mais ricos do mundo, ela não foi bem recebida pelo Bolsonaro, pelo governo Bolsonaro, que viu aí como uma ameaça, né? Ele justificou que, na verdade, eles queriam explorar a Amazônia, dar esse status para poder ter direito de explorar a Amazônia. Houve, então, esse entrave entre os dois países. O que nós temos ainda, o que nós temos hoje, né, como consequência agora? Os incêndios acabaram, pelo menos aquele quadro que a gente via nos noticiários já não está mais acontecendo, mas o desmatamento continua. Tanto que foi divulgado agora, recentemente, nessa semana, que esse aumento passou de 30%. Outra questão que é atual, o Fundo Amazônia disseram, representantes do Ministério do Meio Ambiente, que ele vai continuar, que ele vai voltar, que ele está em fase de reelaboração, reestruturação, em relação às ONGs que participam dele, enfim. Esperamos que, de fato, né, volte a preservação com esses programas e que ela aconteça de fato. E aqui, só para citar mesmo, vocês devem ter visto também a questão dos ambientalistas que foram acusados, né, dos incêndios, vocês devem ter visto também, né? Tá, faz parte dessa problemática aqui, porque havia indícios de que eles estavam colocando fogo para poder ganhar depois os recursos do fundo para preservação, enfim, combate às chamas. Não temos nada concreto ainda em relação a isso. Outro assunto, voltamos para os Estados Unidos. Como eu disse, tudo que acontece lá repercute no mundo inteiro, e esse mais ainda porque ele é super recente, deve ter o quê? Umas 2 semanas que aconteceu essa ofensiva dos Estados Unidos contra o Irã. Nós vimos, inclusive, nas redes sociais todo aquele medo, aquele temor de que houvesse uma terceira guerra mundial por conta disso, que foi algo muito exagerado para essa situação, né? Porque se a gente for considerar outros atentados que os Estados Unidos sofreu, ou que ele fez em países do Oriente Médio, né, já era para ter começado há muito tempo a Terceira Guerra. Claro que é preocupante essa situação, porque ela gera várias consequências nas relações internacionais, mas não é um motivo aí para a Terceira Guerra Mundial. Bem, como nós vimos, os Estados Unidos atacou o Irã, o segundo homem mais poderoso do Irã, que comandava o exército iraniano, o Soleimani, e como resposta a esse ataque, né, o Irã ele respondeu ao ataque enviando depois mísseis numa base dos Estados Unidos no Iraque, e nós tivemos primeiro essa preocupação internacional por conta de um iminente conflito que poderia acontecer. O Trump fez esse ataque aqui sem a autorização de nenhum órgão internacional, da OTAN, enfim, ele que autorizou esse ataque, justificando questões terroristas, que o Soleimani era um líder terrorista e não um general. Além disso, o que a gente tem aqui que também é importante considerar?
o enriquecimento de urânio, porque o Irã se comprometeu em 2015 a não enriquecer o urânio a níveis que ele pudesse ser utilizado como uma bomba nuclear, por exemplo. Só a nível de produção de energia, que são níveis mais baixos. Ele assinou esse tratado nuclear em 2015 e, com a ofensiva, ele ameaçou que iria aumentar o enriquecimento para níveis que poderiam gerar aí, uma arma nuclear. Com o ataque, né, em resposta ao ataque, o Irã mandou mísseis na base militar lá no Iraque, não houve mortes. Aqui a gente tem um desdobramento, né, todo o processo que foi acontecendo nos dias seguintes. Prometeram a vingança da morte do general. Houve manifestações lá no Irã, as pessoas foram ao funeral do Soleimani, muitas morreram pisoteadas, muitas juraram ódio aos Estados Unidos, aumentando ainda mais essa situação que é muito delicada, a relação do Oriente Médio com os Estados Unidos. E o que afetou o Brasil? Porque isso tem que ter relação com o país. O preço do petróleo. Porque o Irã está numa região geográfica estratégica, ele tem uma produção de petróleo que é significativa, tanto que é um dos maiores produtores de petróleo no mundo, e além disso, essas tensões aqui no Oriente Médio elas são ocasionadas pelo petróleo. Os Estados Unidos têm interesse no petróleo daquela região. E com essa ofensiva, o petróleo teve um aumento, ele subiu 3,6%, passando aí para 68 dólares o barril. E no Brasil, como o nosso petróleo está também alinhado ao preço internacional, poderia gerar consequências? Na prática, sim, não gerou de forma drástica, porque houve uma intervenção do governo nessa situação, vocês devem ter acompanhado, inclusive, para tentar estabilizar o preço do petróleo. Como eu já disse, houve os protestos, as pessoas foram às ruas. No sábado, a ofensiva contra os Estados Unidos, lá no Iraque. E o Irã tem ameaçado aquele jogo político, né? Eu vou vingar, eu vou fazer um atentado. Então, o que a gente tem hoje são essas trocas de ameaças entre os dois países. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias aí. Chegamos ao Brasil, um assunto que é muito importante, o envelhecimento populacional. Desde 2017, o IBGE tem apontado que a população brasileira tem envelhecido cada vez mais. A cada ano a gente tem aumentado a expectativa de vida. Isso é muito importante porque nós teremos consequências na Previdência Social, que já está em discussão, a reforma da Previdência. Teremos também questões relacionadas à mão de obra, ao mercado de trabalho, porque a população idosa vai chegar a um patamar em 2060 quase o dobro, mais da metade da população brasileira. Isso afeta a população jovem ativa no mercado de trabalho. O que eu destaco aqui do aumento da expectativa de vida é que o IBGE divulgou recentemente que a população brasileira chegará em 2060 cada vez mais idosa, a expectativa de vida 76,3 anos. Na década de 60, a expectativa não chegava nem aos seus 60 anos. Por que as pessoas morriam mais? Por conta de problemas de saúde, muitas doenças não tinham tratamento. Hoje a população brasileira está vivendo mais porque nós temos assistência médica, estilo de vida também influencia muito, as pessoas têm mudado hábitos de vida. O Brasil hoje tem 12.400.000 pessoas acima dos 70 anos, que representa 5% do total. Em 2030 nós teremos 20 milhões, representando aí 9% da população. Isso vai, claro, ter um peso na aposentadoria, porque vai aumentar os pedidos de aposentadoria. Tanto que foi necessário aí a reforma da Previdência recentemente. Outro assunto de panorama, dentro do panorama nacional, no ano passado a gente viu a tragédia que aconteceu lá em Brumadinho, que foi uma tragédia que se desdobrou da anterior, em Mariana, só que a de Brumadinho foi muito mais intensa no que diz respeito à destruição, ao número de mortos, e uma tragédia anunciada, né, porque já haviam problemas que foram mostrados lá com Mariana, problemas de fiscalização, problemas de estrutura da barragem, isso se repete novamente poucos anos depois. Houve então um rompimento da barragem, da Vale, de novo a mesma empresa em Brumadinho,
foi em janeiro do ano passado. Nós tivemos aí aproximadamente, né, um número aproximado porque ainda tem vítimas que não foram encontradas, 200 mortos, vazaram aí 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Em Mariana, para a gente ter uma ideia da dimensão dessa tragédia, a gente teve 19 mortos naquele rompimento lá no distrito de Bento Rodrigues. Então foi uma tragédia muito maior, com quantidade de rejeitos muito maiores, consequências não só para a perda das pessoas, mas consequências irreparáveis para o meio ambiente, porque houve um desequilíbrio dos ciclos das águas daquela região, a lama chegou no mar, houve também a questão da perda da biodiversidade daquela região, espécies morreram, espécies estão ameaçadas de extinção. Então é uma problemática que está hoje em discussão no Brasil, e o que a gente pode discutir em relação a isso são as políticas de proteção ao meio ambiente. Elas continuam sendo ineficientes, porque, claro, tem corrupção por trás. Uma empresa do tamanho da Vale, do patrimônio que ela tem, claro que ela corrompe as pessoas que são responsáveis pela fiscalização dessas barragens. E ela pouco se importa com essa tragédia porque ela tem dinheiro para pagar as indenizações. Isso para ela não é problema. Ela tem patrimônio, isso não faz nem cócegas no patrimônio que ela tem, as indenizações que ela precisa pagar e os programas de recuperação. Por isso que ela vai continuar fazendo isso e, não querendo ser pessimista, mas outras tragédias em relação ao rompimento de barragens podem acontecer novamente. E aí, dentro dos desastres ambientais, a gente teve a tragédia em Brumadinho, Minas Gerais, e tivemos também o derramamento de óleo nas praias do Nordeste, que aconteceu ali no segundo semestre de 2019. Começou a aparecer manchas nas praias do litoral nordestino, manchas de petróleo. Essas manchas foram aumentando a proporção delas, indo para outras praias. Algumas investigações iniciais apontavam que as manchas eram de um navio de origem grega, um navio da Grécia. Havia indícios de que na troca de combustível, no abastecimento de combustível do petróleo, ele acabou sendo derramado no oceano. Teve também suspeitas de que foi um vazamento criminoso da Venezuela no oceano. Não temos ainda hoje algo concreto em relação a essa problemática. A gente tem só os problemas que foram decorrentes dela. Até agora a gente não sabe ainda a origem do material. O IBAMA aponta que 966 localidades em 129 municípios das regiões Nordeste e Sudeste foram afetadas por esses vestígios de óleo. Começou lá no dia 30 de agosto. Muitos voluntários, né, trabalharam na retirada desses materiais nas praias. O Exército também entrou nesse trabalho aqui. E houve no Congresso a abertura de uma CPI para investigar justamente a origem dessas manchas que atingiram tanto as praias do Nordeste como também as praias do Espírito Santo. Perdas também da biodiversidade, recifes, corais foram afetados, a vida marinha foi afetada, o turismo também foi afetado porque muitas cidades nordestinas dependem do turismo. A gente sai então do panorama nacional e internacional e vamos agora para os aspectos regionais. Que é a geografia e história de Goiás, e depois a gente vai para a geografia e história do estado, aliás, do município de Senador Canedo.